Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 2, né? Nós acabamos de começar o nosso trimestre e o trimestre tem por tema, né? A revista tem por tema Adolescente com Propósito. E a lição de número 2, ela tem o seguinte tema: Conhecendo a Deus. E na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10, 14. Bem, o profeta Oséias, ele vai dizer que nós devemos conhecer a Deus e seguir em conhecendo. É importante que você ensine os seus alunos a querer conhecer mais de Deus. Como que a gente ganha intimidade, amizade com alguém? Conhecendo aquela pessoa, conversando com ela diariamente. E se eu ficar, por exemplo, um mês sem falar com aquela pessoa, eu vou perder coisa da vida dela, até me distanciar um pouquinho. Então é importante eu conversar com ela todos os dias. E assim é com o nosso Deus Pai. Nós devemos querer conhecer Deus todos os dias. Quando a gente é criancinha, né, a gente aprende da mamãe, do papai, da professora. Só que quando a gente cresce, é necessário a gente conhecer a Deus por nós mesmos, ter as nossas próprias experiências com o Espírito Santo. E na sua lição, professor, desse trimestre de hoje, lição número 2, você vai ter exemplos de jovens que conheceram a Deus. Então sempre enfatiza ali que o mesmo Deus que se mostrou no Antigo Testamento, no Velho Testamento, é o mesmo Deus de hoje. E sempre enfatiza que Deus, ele é um Deus Pai, ele é um Deus bondoso. E como Pai, ele quer sempre o melhor para os seus filhos, ok? Dica da psicologia. É sempre comum, né, a gente ouvir assim, como é que eu lido com esse adolescente, como é que eu chamo a atenção dele para mim, como é que eu faço ele vir para as aulas, eu me escutar. E é simples, seja você mesmo, conheça o universo daquele adolescente, se interesse pelos assuntos dele, pelo que ele fala. Não ache que é bobeira, ele está chateado porque o amigo não o chamou para tal lugar, mas entenda que ele está passando por um processo de transformação, tanto fisicamente quanto emocional, de que as pequenas coisas podem sim fazer com que ele fique triste, desapontado, magoado. Na TCC, que é a minha abordagem, a gente tem uma técnica de contar fatos da nossa vida que vai agregar naquela aula, naquele momento, aquele adolescente. Então, assim, conte que você também já caiu, você também já riu em hora errada, você também já levou bronca por algum motivo, para que ele consiga se identificar com você e pensar, poxa, a tia vai me entender, a minha mãe vai me entender, ela vai entender o que eu estou passando. Então, sempre quando for possível, conte, eu também já passei por isso na sua idade, já aconteceu assim comigo, porque é importante que ele veja em você alguém de confiança. Ele pode falar assim, olha, aconteceu isso comigo, eu quero fazer isso, para que você venha orientar, o abraçar, o tratar com carinho, tá? E o ajudar da melhor forma possível, ok? Antes de finalizar nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, professor, que a editora Betel preparou com todo carinho, com todo amor, um recurso pedagógico que é o Piltim, né? Que nele você encontra subsídios para poder implementar mais a sua aula. Você pode trazer o Piltim para fazer de uma maneira mais lúdica, pedir para cada um durante, né, as aulas, o trimestre, ler, dizer o que entendeu, o que aprendeu, né? Aquele que for mais timidozinho, você fala só o que aprendeu, tal, até você conseguir desenvolver neles a questão de falar em público, de saber ler um texto, interpretar ele. Então você pode ali usar o Piltim como forma de lhe ajudar também e ajudar também o adolescente, né, na vida dele secular. Tá? E o Piltim de hoje tem o tema seguinte: saber sobre Deus ou conhecer a Deus, né? Vamos entender essa diferença, saber sobre Ele e conhecer, porque tem uma diferença. E uma parte que me chamou a atenção, ela diz assim: a vida do cristão precisa ser uma vida de intimidade e conhecimento. Sim, o cristão precisa buscar conhecer a Deus. Então, nós vamos trabalhar que devemos conhecer a Deus, não só de ouvir falar dele, não só porque minha mãe fala, porque meu pai fala, porque minha avó fala, mas porque eu conheço e eu recebi na minha vida.
né? Então, aproveite essa aula para perguntar se alguém quer a Jesus, se todos já são salvos já, se alguém ainda não conhece ele, como conhecer, tá bom? Então, sempre aproveita o Piltim para tirar mais coisas ali e implementar mais a sua aula, tá? Antes de finalizar, gostaria de lembrar você, professor, que a Gestora Bethel tem um recurso pedagógico maravilhoso, feito com todo amor, com todo carinho, com todo empenho, que é a Ordem do Farol, que você encontra ele no site www.ordemdofarol.com.br. Entre agora mesmo e aprenda mais para levar para os seus alunos, ok? Bem, a nossa prova vai ficando por aqui. Até a próxima aula, se Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!